Olá, queridos irmãos, muito boa noite. Alegria temos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez, sem dúvida nenhuma. Não importa se frio, se calor, mas o Senhor nos deu mais um dia. E por isso nós somos muito gratos ao nosso Deus. Aliás, a partir disso e por conta disso, eu tenho a minha Bíblia aberta aqui no Salmo 118, no versículo 24, que diz: Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exaltaremos. Então nós estamos alegres, nós estamos realizados nesse dia, porque afinal de contas, o Senhor já nos deu um dia quase inteiro e nos guardando, nos protegendo. Por isso, a nossa alegria. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a esse tempo em que nós podemos ter a oportunidade de colocar os nossos pensamentos e a nossa mente nisto. O Senhor me deu mais um dia, o Senhor nos deu mais um dia de desafios, em que aprendemos muito no dia de hoje, não é mesmo? Não existe um dia que nós não estejamos aprendendo. Não existe um dia em que nós não estejamos percebendo a ação de Deus sobre a nossa vida. Percepção maravilhosa essa que temos por sermos filhos de Deus. Aliás, é por sermos filhos dele é que nós podemos ter a percepção dessas bênçãos e desses benefícios. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, minha irmã, nesse dia em que nós continuamos adorando o nosso Deus através das orações, através desse contato visual que você está tendo na minha direção, e é uma pena que eu não posso dizer o mesmo, mas não importa. O Senhor me deu mais um dia e com isso eu estou muito realizado e muito alegre. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por esse privilégio que Ele nos deu mais um dia. Amém? Feche os seus olhos e vamos agradecer ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor está nos dando. Podemos nos encontrar, podemos ter essa comunicação virtual, é verdade, mas teremos um tempo ainda de estarmos juntos presencialmente. Nós nos alegramos por sermos teus. Nós nos alegramos por sermos abençoados pelo Senhor. Nos alegramos por recebermos tantas bênçãos das tuas mãos. Temos saúde, temos provisão, nada nos tem faltado e nós podemos contar uns com os outros nesse sentido, no sentido de nada nos faltar, não nos faltar a provisão, não nos faltar aquilo que de necessário precisamos. Obrigado, Senhor. Estende as tuas mãos sobre o teu povo, que vive, sem dúvida nenhuma, desafios neste dia, porque não há nenhum dia em que nós não estejamos vivendo desafios, vivendo situações de conflito, preocupações. Queremos colocar essas nossas preocupações em tuas mãos e aprender a confiar no Senhor. O Senhor está sempre presente, o Senhor está sempre nos doando tudo aquilo que precisamos a partir da tua presença, e isso nós te agradecemos. Mas tome em tuas mãos tudo aquilo que precisamos e nós te pedimos, ó Deus, continua falando conosco através da tua palavra. O Senhor já falou um pouquinho conosco logo de pronto nesse Salmo 118, neste versículo em que exalta o dia que o Senhor fez e nos torna e nos faz alegres por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça eu recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Suas vozes. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares
Só mais uma. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Queridos, nós vamos conversar um pouquinho hoje em torno do Salmo 33. É um salmo que está dentro de uma classificação de culto e louvor. Existem vários tipos de salmos, nós já estivemos em algum tempo vendo isso, salmos de exaltação à lei do Senhor, como é o Salmo 119, como é o Salmo 19, salmos de celebração à realeza, que são os salmos messiânicos. O Salmo número 2, por exemplo, é um dos salmos, dentre os vários salmos messiânicos, é um deles que realçam a realeza, mostram o rei no Antigo Testamento, mas apontando para o rei no Novo Testamento. Mostram o rei com R minúsculo no Antigo, apontando para o rei com R maiúsculo no Novo Testamento. Nós também temos alguns salmos aí que são classificados como celebração de vitórias e de confiança. Nós temos vários salmos que mostram isso. Salmo 40, por exemplo. O Salmo 40 esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, me tirou de um charco de lodo, enfim, mostra a confiança do salmista, mostra as vitórias que o salmista tem quando unido com Deus, quando em comunhão com Deus. E o que nós vemos nos Salmos é exatamente isto. Salmos como sendo respiração e vida. Lembram quando nós falamos sobre isso? Todas as vezes que nós viajamos aí pelos Salmos, nós sempre mencionamos essa tônica dos Salmos como sendo respiração e vida. Nós percebemos isso nos salmistas. E é interessante como há uma identificação, como temos dito, uma harmonia muito grande da nossa espiritualidade, dos nossos sentimentos na direção de Deus ou em relação a Deus, e a do salmista. Parece que nós conseguimos entender muito bem o que o salmista está dizendo. Parece que nós podemos dizer para o salmista, eu sei o que você está sentindo, porque o mesmo Espírito que estava trabalhando no salmista também trabalha em nós. No salmista, inspirando para que ele escrevesse esses maravilhosos salmos. E em nós, iluminando para que a gente perceba essa sintonia, essa harmonia de sentimentos. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você no Salmo 33. O Salmo 33 é um dos salmos da classificação de culto e louvor, adoração, culto como expressão na nossa adoração. E a partir disso, louvor. O louvor como fruto dessa adoração ao nosso Deus. Sabe aquelas expressões, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te bendigo. Então, é um salmo que vai nessa direção. Eu gostaria de lê-lo de maneira completa. Ele é um salmo que tem 22 versículos. Salmo 33, um belo salmo que diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia. Eu estou aqui com a nova versão transformadora, a NVT. Não sei qual é a versão que você tem aí em suas mãos, mas acompanhe bem. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa.
Toquem música para ele com um instrumento de 10 cordas. Entoem para ele um cântico novo. Toquem com habilidade e cantem com alegria. Eu dei uma pausa aí, porque daqui a pouco eu vou dizer para você que nós vemos nesses primeiros 3 versículos uma divisão do Salmo. Mas aí ele continua, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo o que ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos serão abalados, jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele o livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso refúgio e nosso escudo. Nele, nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Esse salmo ele é belíssimo. Hoje nós vamos olhar esse salmo de cima. Nós não vamos entrar nos detalhes. Nós vamos fazer isso na próxima quarta-feira. Mas eu quero, meu irmão, minha irmã, que você perceba a forma desse salmo. Ele tem algumas divisões e essas divisões são muito importantes para a gente entender o desenvolvimento deles. Preste atenção. Do versículo 1 ao versículo 3, nós percebemos aí como o salmista olha para Deus e sente algumas coisas. Ele sente, percebe, na sua percepção espiritual, ele percebe esse Deus. Ele diz, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado com os íntegros, e é apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodia da harpa, toquem música para ele com instrumentos de 10 cordas, entoem para ele um novo cântico, toquem com habilidade, cantem com alegria. Então, o salmista tem uma percepção clara desse Deus. E ele mostra essa percepção nos últimos 3 versículos também. Então, esses 3 primeiros versículos e os últimos 3 versículos dão essa ênfase da percepção do salmista. E ele indica, inclusive, para nós, cantem de alegria ao Senhor, é porque ele sentia isso. Ele sentia alegria, ele sentia um desejo de louvá-lo, ele sentiu o desejo de celebrar ao Senhor, ele sentia o desejo de entoar cânticos. Por isso que ele diz, cantem de alegria, celebrem ao Senhor
com melodias, entoem para ele um cântico novo. São 3 verbos interessantes nesses primeiros 3 versículos. E nos 3 últimos versículos, versículo 20, 21 e 22, ele mostra e afirma a sua fé. Ele declara a sua fé nesse Deus de maneira bem específica, quando ele diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Então, dá para você perceber que nesses 6 versículos, os 3 primeiros e os 3 últimos, ele declara a sua fé, ele sugere que também nós cantemos com alegria, que também celebremos ao Senhor com melodias da harpa, que nós entoemos um cântico novo. E nos 3 finais, ele reafirma essa sua convicção, essa sua percepção. Mas sabe, essa percepção, essas percepções tão claras que nós pudemos ver nos 3 primeiros versículos e nos 3 últimos versículos, tem uma razão de ser. É porque ele tinha uma convicção de quem era esse Deus. Ele simplesmente não cantava de alegria por cantar. Ele simplesmente não celebrava ao Senhor com melodias de harpa por celebrar, por achar bonito. Ele também não entoava um cântico novo que vai muito além do cântico melodioso. E também no final, no restante, vai muito além da esperança que ele declara no Senhor, da alegria que ele declara no Senhor e do amor que ele declara. Mas ele tem alguma coisa no coração que respalda esse sentimento. Ou seja, não é uma fé cega, é uma fé que era respaldada por algumas realidades. Pois bem, essas realidades que estruturam a sua fé é o que ele vem dizendo a partir do versículo 4 até o versículo 19. Então, todos os versículos, com exceção dos 3 primeiros e dos 3 últimos, mostram o quanto o salmista tem a percepção de Deus, ou seja, o que lastreia a sua fé. O que lastreia a fé do salmista? E é o que ele vem dizendo do versículo 4 ao versículo 19. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, já marque esses 3 primeiros versículos, esses 3 últimos versículos, e diga que é a percepção clara, é o sentimento claro do salmista. É o que o salmista está sentindo de Deus. É a experiência espiritual do salmista. É o que o faz respirar um ar puro espiritual. E do versículo 4 ao versículo 19, pode aí anotar, do versículo 4 ao versículo 19, pode até fazer uma chavinha, colocar um traço aí ao lado desses versículos, vem mostrando o que lastreia esse sentimento do salmista, ok? Então, percebam aí uma divisão básica, os 3 primeiros e os 3 últimos como sendo um sentido só, a percepção espiritual do salmista, o sentimento do salmista na direção desse Deus. Do versículo 4 ao versículo 19, eu estou repetindo, que é para você pegar isso. É muito importante a gente pegar. Agora, deixa eu dizer para você, tudo isso para a gente entender o Salmo, tá bom? Que dentro desse grupo, dos versículo 4 ao versículo 19, tem outras 3 divisões. Essas 3 divisões têm a ver com aquilo que respalda a fé do salmista, que respalda o sentimento do salmista, que faz com que ele possa respirar espiritualmente esse ar puro. Tem uma divisão também. Então,
Anote aí, do versículo 6 ao versículo 9, nós percebemos que o salmista percebe claramente o quanto Deus criou todas as coisas. Ou seja, nosso Deus é o Deus criador. Percebam aí a direção, como ele trabalha isso. O Senhor falou e os céus foram criados, pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram, né? Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele, pois quando ele falou, o mundo veio a existir, tudo surgiu por sua ordem. Então, o que nós percebemos aí é que o que lastreia aquele sentimento inicial do salmista, do versículo 1 ao versículo 3, depois do versículo 20 ao versículo 22, tem a ver com essa compreensão que o salmista tinha de que Deus criou todas as coisas. O Senhor falou e os céus foram criados. Só para que a gente seja ajudado aí pelo Salmo 148. Quando no Salmo 148, cujo título é Louvado seja o Senhor, porque o salmista louva o Senhor justamente por essas qualidades de Criador. Ele diz lá no Salmo todinho, no Salmo 148, um salmo belo também, que tem aí 14 versículos. Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no desde as alturas, louvem-no todos os anjos, louvem-no todos os exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes, louvem-no altos céus, louvem-no vapores acima das nuvens. Todas as, olha só nesses 4 versículos, ele menciona aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 expressões de louvor. Veja, são 4 versículos e 9 palavras que refletem esse louvor e essa adoração. E aí no versículo 5 é como que ele dizendo assim, por que eu tenho que louvá-lo? Por que eu devo louvá-lo? Todas as coisas criadas louvem ao Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Ele as pôs em seu lugar para todo sempre, seu decreto jamais será revogado. Louvem o Senhor desde a terra, vocês criaturas das profundezas do oceano. E vai daí para diante até o versículo 14, mostrando esse louvor por conta da criação. Então, são ênfases que o salmista, que impulsionava o salmista a sentir o que ele sentia em relação a Deus, que não era algo mecânico, não era algo da boca para fora. Ele percebia, ele tinha essa percepção, e essa percepção de quem era Deus fazia com que ele pudesse dizer: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, dizendo para os justos cantarem de alegria, porque ele mesmo cantava. Percebe isso? É apropriado que os íntegros o louvem, celebrem o Senhor, entoem para ele um cântico novo. Veja essa respiração espiritual, esse puro ar espiritual que o salmista recebia, tinha razão de ser, que é o que está do versículo 6 ao versículo 9, em relação à criação, e respaldado aí, dentre outros, pelo Salmo 148. Essa é uma divisão, é uma subdivisão dessa segunda divisão aí do Salmo 33. A primeira divisão é aquela composta pelos 3 primeiros versículos e os últimos 3 versículos. A segunda grande divisão é composta pelo versículo 4 ao versículo 19. E dentro do versículo 4 ao versículo 19, esse grande grupo é formado por 3 subdivisões. Uma delas era o que respaldava esse sentimento espiritual do salmista em relação à criação de Deus. A segunda divisão tem a ver com a percepção clara que o salmista tinha da soberania de Deus sobre os reinos desse mundo, sobre os reinos das nações.
sobre as nações e sobre os reinos. Olhem só, quando ele diz ali no versículo 10, só para a gente perceber como é exatamente isso que diz do versículo 10 ao versículo 12, essa soberania de Deus sobre os reinos e sobre as nações. O Senhor desfaz os planos das nações. O Senhor é soberano. As nações não tomam atitudes a não ser que Deus esteja permitindo. Não ordenando, mas permitindo que estejam agindo assim ou assado, dessa maneira ou de outra maneira. Versículo 11 ele diz, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Ou seja, os planos das nações podem correr solto. Mas os planos das nações podem correr solto, mas os planos de Deus, os planos do Senhor permanecem. Então, o salmista ele tinha uma convicção não só da criação sobre todas as coisas, inclusive das nações e dos reinos, mas uma soberania sobre as suas ações. As ações dos reinos e das nações. Tanto é que no versículo 12, ele diz, como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. Isso faz com que o salmista tenha essa convicção de que os planos do Senhor permanecem para sempre, essa convicção de que as nações fazem os seus planos, podem fazer os seus planos, mas o Senhor as desfaz quando Ele quiser. Ou seja, o Senhor é soberano sobre tudo. Olha só, por isso que o salmista lá do versículo 1 ao versículo 3, depois do versículo 20 a 22, ele mostra o quanto ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Tanto é que ele disse ali no versículo 20, nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio. Não era uma convicção cega, não era uma fé cega, como já dissemos, mas era uma fé e uma confiança lastreada naquilo que ele percebia, naquilo que ele via sobre toda a criação. Então essa é a segunda subdivisão. Voltando, a primeira subdivisão dessa grande divisão é do versículo 6 ao versículo 9, em que o salmista tinha visão clara da criação de Deus sobre todas as coisas. E nos ajudando ali através do Salmo 148. Do versículo 10 ao versículo 12, mostra a soberania desse Deus sobre as nações e sobre os reinos. E depois do versículo 13 ao versículo 19, mostra a superintendência desse Deus criador, desse Deus que era soberano sobre as nações, sobre os seres humanos. Sobre os seres humanos nas suas minúcias, na sua individualidade. Quando ele diz ali no versículo 13, o Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Ele vê cada um de nós. Não vê cada um de nós, toda a humanidade hoje. Ele vê ontem, vê hoje e vê amanhã. Veja que eu falei no presente, tanto no passado, no presente, como no futuro. Isto porque Deus é, desde a eternidade passada até a eternidade futura. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Olha só, formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Uau! Olha só, os irmãos perceberam como Deus vai do geral para o particular? Nessa inspiração que fez na direção do salmista, o salmista tinha a dimensão do que Deus fazia em termos de criação, depois sobre a soberania sobre as nações, sobre os reinos, depois a sua soberania e a sua superintendência sobre as pessoas, sobre a individualidade, sobre as pessoas. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei.
grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Ele está pensando na individualidade, percebe? Por isso ele diz, não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a força, de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. Ele está falando da individualidade. Ou seja, não é uma minúcia que eu queria tocar aqui, mas só para ilustrar o que significa isso, para dizer o que significa isso, nós não podemos, não precisamos e não devemos confiar na nossa própria força, na nossa própria capacitação, e sim na capacitação do Todo-Poderoso, porque a nossa própria capacitação não é suficiente para nos salvar. Nos salvar no sentido amplo, nos salvar das situações de angústia, de aflição. Não é a nossa compreensão, nosso bom senso, não. E aí ele diz no versículo 18, o Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Os irmãos perceberam as nuances aí dessas subdivisões, dessa divisão grande, que vai do versículo 4 ao versículo 19? Primeira subdivisão, a criação de Deus, Deus criando todas as coisas. A segunda subdivisão, versículo 10 ao versículo 12, a soberania de Deus sobre as nações e sobre os reinos. Depois a superintendência de Deus sobre os seres humanos. O salmista, ele mostra uma capacidade forte de perceber isso. E é isso que dá capacidade para o salmista de expressar a sua adoração. Então, o culto e o louvor do salmista tem a ver com essa percepção do salmista de quem Deus é. Percebe? Portanto, a qualidade da nossa adoração ao Senhor, quando falamos em adoração, temos falado bastante sobre adoração aos domingos. A qualidade da adoração, a qualidade do nosso culto vai depender muito da nossa confissão de fé, a nossa percepção do Deus que nós temos. Eu quero concluir com esses últimos 3 versículos, que é como um fecho. Parece que esses últimos 3 versículos mostram uma convicção do salmista muito forte, a ponto de dizer assim: a minha esperança está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Por causa de tudo isso que mencionamos. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. E diz ao Senhor, ele termina essa porção aqui com uma brevíssima oração maravilhosa. Que o teu amor, Senhor, nos cerque, pois em ti temos esperança. E assim nós podemos dizer também: Senhor, que o teu amor nos cerque, pois só em ti temos esperança. Feche seus olhos, mais uma vez, nós vamos orar, agradecendo a Deus que nos dá uma clareza sobre si mesmo, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, sobre a sua soberania e sobre a sua superintendência sobre cada um de nós seres humanos. Mas como é feliz, como eu sou feliz, como nós somos felizes, porque nós temos um Deus como esse. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Isto porque Ele nos escolheu, cujo povo Ele escolheu para pertencer, para lhe pertencer. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos orar e agradecer por mais esse tempo de reflexão da sua palavra.
Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos sentir muito do que o salmista sentiu. Nós podemos respirar um ar puro espiritual. Muito do que o salmista sentiu e respirou. E nós podemos, ó Deus, perceber de maneira muito clara todas estas coisas, porque a nossa confiança está no Senhor que criou todas as coisas. Me criou, nos criou, criou todo o universo, conhecido e desconhecido. O Senhor se mostra soberano sobre as nações, sobre os reinos, sobre os reis, os dirigentes. E o Senhor superintende sobre todo ser humano na sua individualidade. Por isso nós podemos dizer que nós confiamos no Senhor. Nos ajude, ó Deus, a criar cada vez mais essa estrutura de fé e de confiança no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver, e cantarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser em beleza. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver, e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, Senhor, cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador.
Olá, queridos irmãos, muito boa noite. Alegria temos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez, sem dúvida nenhuma. Não importa se frio, se calor, mas o Senhor nos deu mais um dia. E por isso nós somos muito, muito gratos ao nosso Deus. Aliás, a partir disso e por conta disso, eu tenho a minha Bíblia aberta aqui no Salmo 118, no versículo 24, que diz: Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exaltaremos. Então nós estamos alegres, nós estamos realizados nesse dia, porque afinal de contas o Senhor já nos deu um dia quase inteiro e nos guardando, nos protegendo. Por isso a nossa alegria. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a esse tempo em que nós podemos ter a oportunidade de colocar os nossos pensamentos e a nossa mente nisto. O Senhor me deu mais um dia, o Senhor nos deu mais um dia de desafios em que aprendemos muito no dia de hoje, não é mesmo? Não existe um dia que nós não estejamos aprendendo. Não existe um dia em que nós não estejamos percebendo a ação de Deus sobre a nossa vida. Percepção maravilhosa essa que temos por sermos filhos de Deus. Aliás, é por sermos filhos dele é que nós podemos ter a percepção dessas bênçãos e desses benefícios. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, minha irmã, nesse dia em que nós continuamos adorando o nosso Deus através das orações, através desse contato visual que você está tendo na minha direção, e é uma pena que eu não posso dizer o mesmo, mas não importa. O Senhor me deu mais um dia e com isso eu estou muito realizado e muito, muito alegre. Vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus por esse privilégio que Ele nos deu mais um dia. Amém? Feche os seus olhos e vamos agradecer ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor está nos dando. Podemos nos encontrar, podemos ter essa comunicação virtual, é verdade, mas teremos um tempo ainda de estarmos juntos presencialmente. Nós nos alegramos por sermos teus. Nós nos alegramos por sermos abençoados pelo Senhor. Nos alegramos por recebermos tantas bênçãos das tuas mãos. Temos saúde, temos provisão, nada nos tem faltado. E nós podemos contar uns com os outros nesse sentido, no sentido de nada nos faltar, não nos faltar a provisão, não nos faltar aquilo que de necessário precisamos. Obrigado, Senhor. Estende as tuas mãos sobre o teu povo, que vive, sem dúvida nenhuma, desafios nesse dia, porque não há nenhum dia em que nós não estejamos vivendo desafios, vivendo situações de conflito, preocupações. Queremos colocar essas nossas preocupações em tuas mãos e aprender a confiar no Senhor. O Senhor está sempre presente. O Senhor está sempre nos doando tudo aquilo que precisamos a partir da tua presença. E isso nós te agradecemos. Mas tome em tuas mãos tudo aquilo que precisamos. E nós te pedimos, ó Deus, continua falando conosco através da tua palavra. O Senhor já falou um pouquinho conosco logo de pronto nesse Salmo 118, neste versículo em que exalta o dia que o Senhor fez e nos torna e nos faz alegres por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.